Tem muitos irmãos aqui que é a primeira vez que a gente está encontrando, mas outros aqui que a gente conhece há mais de 30 anos, né? E que a gente conviveu tão intimamente por muito tempo. Então, para nós estarmos aqui hoje à noite, né, é um motivo de muita alegria e gratidão ao Senhor. E eu fiquei considerando, né? Eu sabia que o Rogério ia pedir para eu falar alguma coisa, né? Então eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós repartirmos, né? E me veio um sentimento, irmãos, assim, de que esfera o Senhor quer encontrar na sua igreja? O viver da igreja, irmãos, ele não é somente um viver de reuniões. E a gente, né, o abraço que eu dei aqui na irmã Miriam, na Netinha, né, e todos os irmãos que estão aqui, não vou citar todos os nomes. Nós temos, irmãos e irmãs, ternos afetos que nos unem em Cristo uns aos outros. Nós não estamos unidos por mera amizade de muitos anos, mas são realmente afetos que procedem da vida de Cristo. E nós não somos apenas companheiros de reunião, conhecidos de muitos anos, mas nós estamos unidos, irmãos, em Cristo, e nós temos vínculos de amor, né? Quando o Senhor, em João capítulo 15, quando ele fala dos discípulos, vários discípulos ali, na noite que ele foi traído, ele disse assim, eu já não vos chamo somente de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. E é isso que o Senhor buscava na sua relação com os discípulos e com aqueles que estavam com ele todos os dias. Irmãos, o Senhor não quer apenas servos, sim? Pela misericórdia do Senhor nós somos servos, e ele é o servo que é o modelo, o servo perfeito de Jeová. Não houve nesta terra, irmãos, nenhum homem que agradou o coração do Pai como o nosso Senhor Jesus Cristo. Quase 700 anos antes dele vir, eu não vou falar sobre isso hoje à noite, mas apenas uma menção, o profeta Isaías declarou, movido pelo Espírito Santo, quem seria e como seria esse servo perfeito de Jeová. Depois, se os irmãos tiverem a oportunidade de estudar isso, Isaías ele descreve 4 cânticos, são chamados cânticos do servo. E o primeiro cântico está em Isaías 42. Eis aqui o meu servo, sobre o qual eu derramei o meu espírito, o meu ungido. Então, o Senhor é o servo perfeito de Deus. E ele veio, como ele disse em Marcos capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então ele veio como servo, mas agora, irmãos, nesse momento, antes dele morrer, na noite em que ele foi traído, em João capítulo 15, ele disse que já não vos considero apenas servos, mas sim amigos. Então eu queria falar aqui nessa noite para irmãos e irmãs que nós consideramos amigos, companheiros de anos no Senhor. E nesse sentimento, eu vou ler alguns versículos. Ao lado de Jerusalém, havia uma cidadezinha, um povoado chamado Betânia. E naquele povoado chamado Betânia, tinha uma casa de 3 irmãos que o Senhor tinha muito prazer de estar ali. O Senhor se sentia amado. O Senhor se sentia acolhido. O Senhor, ele provava do amor derramado por ele. E o Senhor queria estar ali. Então, irmãos, assim,
O nosso viver de família, o nosso viver de igreja, precisa de fato ser um lugar onde o Senhor tem o nosso amor derramado por Ele. Então essa casa em Betânia, os irmãos sabem de quem é, né? Era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Esses três irmãos, né? Que amavam muito o Senhor. E o Senhor amava estar ali. O que ele encontrava em Jerusalém? Oposição, né? Ele encontrava rejeição, ele encontrava desejo de homicídio, pessoas querendo matá-lo, né? Mas o Senhor, ele não fugia da perseguição, da rejeição. Ele ia a Jerusalém, mas ele então de noite, ele saía e ele andava e chegava em Betânia. Por quê? Em Betânia ele tinha um refúgio. Em Betânia ele tinha um ambiente onde ele era amado, onde ele era servido com amor. Então, meus irmãos e irmãs, estar aqui hoje à noite precisa ser uma casa Betânia. Amém. Onde aqui o Senhor, Ele encontra um ambiente onde Ele é o centro. Amém. Onde Ele é amado. Onde Ele é tudo. Aí o Senhor terá prazer de estar conosco. Se nós tivermos outras coisas, irmãos, outras intenções, né? Que tomam o lugar de Cristo. Então isso, irmãos, vai distrair o nosso coração. Então, a primeira porção que eu queria ler é em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Versículo 38. Se os irmãos puderem abrir suas Bíblias. Provavelmente, irmãos, o Senhor foi na casa de Marta, Maria e Lázaro, talvez umas 6 ou 7 vezes. Mas nós temos com clareza um relato de 3 ou até 4 vezes em que o Senhor é descrito ele indo ali. Essa aqui é a primeira descrição. Lucas 10, 38 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha como Marta, hein? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Marta, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa é necessário. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, essa é a primeira menção da ida do Senhor à casa de Marta e Maria. Não fala do nome de Lázaro aqui, mas a gente percebe depois que havia uma relação de muito amor do Senhor por essa família. A gente vai ver daqui a pouco a segunda ida do Senhor lá. Mas aqui nós temos alguns pontos que a gente pode perceber neste texto, né? Primeiro, Marta amava o Senhor.
E Marta hospedou o Senhor na sua casa. E Marta queria servir o Senhor. Mas Marta perdeu o foco. Ela estava preocupada com muitas coisas. Ela estava inquieta. Olha o que o Senhor fala no versículo 41. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, é interessante, irmãos, que o versículo 40 começa dizendo que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta amava o Senhor? Sim ou não? Marta amava o Senhor. Mas havia uma questão que precisava ser ajustada. Ela estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Irmãos, a gente, mesmo amando o Senhor, mesmo declarando o Senhor como tudo para nós, mesmo declarando o Senhor como centro de nossas vidas, mas nós podemos estar agitados de um lado para o outro e ocupados com muitos serviços. Que serviço Marta estava ocupada? Serviços de casa. Servir ao próprio Senhor. Às vezes, irmãos, nós podemos estar tão ocupados com as coisas de Deus e nós podemos perder o foco do próprio Deus. Então aqui, nós temos uma grande lição a aprender, irmãos. Marta amava o Senhor, mas ela estava inquieta. E ela agitava-se de um lado para o outro. E ela estava ocupada com muitos serviços. Quem estava na sala da casa dela? Quem? O Senhor Jesus, Deus manifestado na carne, estava na sala da casa dela. Mas o que foi que ela viu? Olha o versículo 40, parte B. Marta viu o quê? Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então, irmãos, Marta, ela só via duas coisas. As coisas e a irmã dela. E quem estava na sala? O próprio Senhor. Às vezes, sabe, irmãos, a gente pode, sem querer, perder o foco. As coisas e as pessoas. Mas o Senhor está na sala. E a gente, às vezes, perde de vista. Então, meus irmãos, assim, essa primeira ida do Senhor na casa de Marta, Maria e Lázaro foi uma oportunidade do Senhor mostrar o que é o nosso serviço ao Senhor. Uma coisa te basta. Então, irmãos, assim, nós às vezes no serviço ao Senhor podemos nos ocupar com muitas coisas e nós perdemos o foco de que o primeiro serviço ao Senhor é quedar-se aos pés do Senhor. Então, versículo 39 diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, Maria viu, o Senhor está aqui. Eu quero estar aos pés do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje à noite eu queria encorajar cada um. Né? Eu sei que a gente tem acompanhado à distância, mas ouvimos dos irmãos os momentos difíceis, traumáticos, dolorosos
que vocês passaram poucos meses atrás. Decepção, tristeza, ruptura. Isso dói no coração. Mas, irmãos, nós não podemos perder de vista o alvo. Assentar-se aos pés do Senhor. Porque senão nós vamos nos preocupar com coisas e com pessoas. E perder de vista o alvo, que é Cristo como centro, sobre o qual os nossos olhos precisam estar, mas não só os olhos, mas eu preciso quedar-me assentado aos seus pés. Irmão, se a gente ficar muito agitado com muitas coisas, nós podemos perder de vista o sentido e o centro da vida cristã, que não somos nós mesmos. No passado, nós cantamos um hino que hoje, olhando para trás, Senhor, como é que nós cantamos isso? Um homem sou, o sentido do universo sou. O centro e o sentido do universo eu sou. Irmãos, não. Nós não somos o centro do universo. Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Amém. Nós precisamos esquecer de que nós não somos o centro. Os últimos 100 anos da história da humanidade, desde do ano 20 do século passado, iniciou-se na humanidade uma era chamada antropocêntrica, onde o homem é o centro. E de 50 anos para cá, depois da Segunda Guerra Mundial, implantou-se outra coisa em cima da centralidade do homem. Chama-se hedonismo. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, hedonismo. Hedonismo significa eu quero buscar todo o prazer que eu possa ter na vida humana. Hedonismo é viver em busca do prazer. Nós estamos vivendo dias em que a humanidade colocou a si mesmo como centro. E ela colocou o seu prazer no centro da sua vida. O que eu quero é ter prazer. Não importa as outras coisas. Eu sou o centro e eu quero ter prazer. Irmãos, isso é a sutileza do inimigo de Deus. De colocar o homem e o prazer como centro. Isso tira Cristo do centro de todas as coisas. Então, nessa primeira ida do Senhor a Betânia, ele estava ajustando o coração de Marta. Marta amava o Senhor. O problema de Marta não era que ela não amava o Senhor, é que ela precisava ajustar a sua visão. Cristo estava ali e ela estava ocupada com muitas coisas e inquieta e agitava-se de um lado para o outro. Então, meus irmãos, isso é algo para a gente considerar. Como eu tenho vivido a minha vida? Cristo é o centro? Eu tenho me quedado, assentado aos pés do Senhor? Talvez você possa dizer assim, não, mas as coisas precisam ser feitas. Como é que ia ter comida nessa casa se Marta não cuidasse? Sim, nós vamos ver daqui a pouco que precisa ter serviço na casa do Senhor. Mas um serviço que procede de uma visão ajustada. O serviço ao Senhor procede de uma visão ajustada em Cristo. Então, esse é um ponto maravilhoso. Mas, por causa da hora, né, Rogério? Versículo 42 diz assim: entretanto, pouco é necessário. Pouco. Não ponha muito. Eu preciso fazer muitas coisas para o Senhor. Não, é pouco. Na verdade, uma só coisa. Para viver a vida cristã, só precisa de uma coisa: Cristo ser o centro.
Aí o resto, meus irmãos, vai acontecer como consequência. O serviço resultante da centralidade de Cristo é algo que fluirá das nossas vidas. Pregação do Evangelho, apacentamento de pessoas, busca da palavra. Tudo isso, irmãos, procederá de um coração que tem Cristo como centro. Então, essa lição aqui dessa primeira ida do Senhor a Betânia é um momento muito especial, irmãos, que o Senhor ajustou a visão de Marta. E aí eu termino o versículo 42 dizendo assim: Maria escolheu a boa parte. Outras versões dizem a boa porção. E esta não lhe será tirada. Eu queria que os irmãos abrissem no Salmo 27. Salmo 27. Versículo 4. Veja que versículo aqui, relacionado ao que a gente viu agora em Lucas 10, diz assim, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa. O que o Senhor disse para Marta? Uma coisa te basta. Irmãos e irmãs, a gente precisa ser homens e mulheres de uma coisa, não de muitas coisas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que Maria estava fazendo, irmãos? Contemplando a beleza do Senhor. Então essa foi a primeira visita do Senhor em Betânia, à casa de Marta, Maria e Lázaro. Por causa da hora, vamos correr aqui em João, capítulo 11. Essa é a segunda visita do Senhor a Betânia por causa de Lázaro, Marta e Maria. João capítulo 11, versículo diz assim, versículo 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Olha só, está enfermo aquele a quem amas. Agora, João introduz aqui o irmão delas, que é Lázaro. E aqui, o recado que elas mandam para o Senhor é aquele a quem amas. Então veja, essa família é uma família que amava o Senhor e que o Senhor era o centro. Por causa da hora não dá tempo da gente ler, mas você depois pode ler esse trecho. Quando versículo 31. Aí o Senhor já tinha encontrado com Marta, que Marta saiu da aldeia para encontrar com o Senhor. Aí o versículo 31 diz assim, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor. Segunda ida do Senhor a Betânia. Em que circunstância? Na morte de Lázaro. E o que foi que Maria fez? Lançou-se aos pés do Senhor.
Na primeira vez que o Senhor estava na casa delas, o que Maria fez? Assentada aos pés do Senhor. Então, irmãos, assim, Maria, ela tinha algo de uma porção de devoção ao Senhor, que é estar aos pés do Senhor. Uma coisa te peço e a buscarei. Maria era uma mulher que buscava essa uma coisa, estar aos pés do Senhor. Tudo no relógio, hein, Rogério? No capítulo 12, desse aqui, na página seguinte. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta, o que diz aí? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Irmãos, aqui, este Marta servia é diferente do Marta inquieta com muitas coisas. Agora, a visão de Marta estava ajustada. E quem estava na mesa? Lázaro, que havia sido ressuscitado. E onde estava Maria? Versículo 3. Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Oh, meus irmãos, mais uma vez, aonde está Maria? Aos pés do Senhor. Então, nessa noite eu queria concluir encorajando os irmãos. O Senhor nunca nos desapontou. Nunca. E o Senhor nunca nos desapontará. Então, os nossos olhos, irmãos e irmãs, precisam estar postos não nas coisas, nem nas pessoas. Os nossos olhos precisam estar contemplando a beleza do Senhor. Um dos irmãos, chamado dos pais da igreja, por que chama esse nome pais da igreja? Se você ler a história da igreja, ali na virada do final do 1º século, início do 2º século, alguns irmãos que conviveram com os apóstolos viraram e entraram no 2º século. Então tem vários desses irmãos, Irineu, Clemente, Policarpo, me ajuda, que mais? Orígenes, Tertuliano, são chamados então esses irmãos que foram da virada, né? Do 1º século para o 2º século. Existia um desses irmãos chamado Policarpo. Se você depois olhar, Policarpo foi um amado irmão, um precioso irmão, que conviveu com o apóstolo João. Ele já era idoso, ele tinha uns 85 anos, e os romanos estavam perseguindo os irmãos. E eles queriam pegar esse Policarpo porque ele era um dos irmãos mais velhos, que os irmãos aprendiam o ensinamento dos apóstolos através dele. E aí os irmãos então, quando os romanos estavam na casa de fulano, naquela casa, os irmãos iam lá e os irmãos fugiam e levavam Policarpo para outra casa. E aí eles açoitavam e torturavam aqueles irmãos que tiveram. Onde está Policarpo? Não, não está aqui. Aí apanhavam, eram torturados. Mas aí o irmão ia para outra casa e os irmãos levavam. Chegou os irmãos. Eu não quero que os irmãos fiquem sofrendo por causa de mim. Sou eu que eles querem. Então, eu vou me entregar. Quando eles chegarem, eles vão me levar. Então, não, mas o irmão, ele disse, não, eu quero. Eu não quero que ninguém sofra por mim. Ele então se entregou. Quando vieram, acharam e levaram. E disseram assim, o Senhor
já é um idoso. O senhor não precisa sofrer. Basta negar esse seu Jesus e você vai embora e não fale mais dele. Você vai embora e ninguém vai te torturar. Sabe o que o irmão Policarpo disse? Eu estou seguindo Jesus há mais de 70 anos e ele nunca me desapontou. Ele sempre foi tão bom para comigo. E agora que eu sou velho, eu não posso negá-lo. Sabe o que é isso, irmãos? É uma vida onde Cristo é o centro. Irmãos e irmãs, não vamos ficar olhando para as coisas e para as pessoas. Vamos ajustar nossos olhos. Amém. Vamos olhar somente para o Senhor. Lembra na transfiguração? Aí apareceu Moisés e Elias ao lado do Senhor. Pedro ficou tão alegre, porque a lei estava ali, o representante da lei, Moisés, Elias, o representante dos profetas. Vamos fazer 3 tendas. Enquanto Pedro dizia isso, uma voz disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, nós não podemos colocar nada, nem ninguém, no lugar de Cristo como centro. Se os irmãos aqui em Recife estão tendo essa experiência de um novo começo, esse novo começo precisa ser quedando-se, assentado aos pés do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque senão nós vamos estar preocupados com coisas. Nós vamos estar preocupados com pessoas. E nós podemos perder o foco do que é a vida cristã, do que é a vida da igreja. Cristo é o centro. Cristo é tudo. Nós precisamos ganhar essa visão, irmãos. Que o Senhor possa colocar colírio em nossos olhos. No momento de turbulência, no momento de dificuldades, a gente às vezes pode embaçar a nossa visão. Nessa hora, irmãos, nós precisamos ter colírio nos nossos olhos. O que é a vida cristã? O que é servir a Deus? O que é a vida da igreja? Cristo ser o centro de tudo. Amém. O que Deus está ocupado hoje? Com o que Deus está ocupado? Com a guerra de Israel? Com a corrupção no mundo? A degradação da humanidade? É isso que Deus está ocupado? Não, irmãos. Deus está ocupado com uma coisa: revelar seu Filho a nós. Amém. Como é que eu estou dizendo isso? Lembra, em João 6, quando os escribas, eu não vou ler por causa da hora, os escribas chegaram: o que faremos nós para conhecer as obras de Deus? Plural. O que o Senhor respondeu? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Deus tem uma obra. Uma coisa te basta, Marta. Maria escolheu a melhor porção e esta não será tirada. Uma coisa. A obra de Deus é esta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você quer estar ocupado ou ocupada com outra coisa que Deus não está ocupado? Você quer fazer outra coisa que Deus não está fazendo? Quando o Senhor voltar, Ele quer nos achar fazendo o quê? Apresentando Cristo, conhecendo Cristo, amando Cristo. Então que os irmãos e as irmãs aqui, irmãos, esqueçam outras coisas. Esqueçam as muitas coisas. Não se ocupem com muitas coisas. Se ocupem em quedar-se aos pés do Senhor. Amém. Este é o melhor lugar que nós podemos estar. Quem foi que enxergou que o Senhor ia morrer? E que preparou ungindo os pés do Senhor? Quem foi? Quem foi?
Os outros discípulos não viram isso. Então você pode achar, mas isso é passivo, é ficar sentado aos pés do Senhor. Ninguém viu mais do que Maria, que estava aos pés do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós estamos contemplando a beleza do Senhor, nós vamos entender o que o Senhor quer da sua igreja, o que o Senhor quer de nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e pôr esse colírio nos nossos olhos. Amém. Falei um pouquinho mais do que devia, mas... Acho que a gente tem que confiar, né? Alguém quer falar, a palavra, falar.